E boa noite a todos que estão aí. E aí, galera, como estamos? Estamos bem com o livro? Muito bem. Muito bem, muito calor ainda, esperando a chuva por aqui. Menina, falaram que ia chegar uma frente fria por este Goiás, hoje nada, né? Até agora nada. Até agora nada. Nada, só a morte. Mas as cigarras estão cantando loucamente, então vem aí. Então vamos lá, a gente está hoje então no capítulo 2 sobre a fé. Foi pequeno, né, esse capítulo? Um capítulo pequeno. Eu estava falando para os meninos antes de entrar que acho que pela primeira vez na vida eu fiz uma anotação de meia página, então, tipo, eu não tenho muita coisa. Isso comigo também é um dia complicado. Então, assim. Vitória. Então é isso, né? Eu não fiz anotação, na verdade. Não? Bom, então estamos bem. Vamos deixar acontecer, se tiver de acontecer. Ah, tudo certo. Bom, então vamos lá, né? Posso começar, né? Eu achei a primeira coisa que eu queria discordar dele, mas eu achei muito doido que ali no primeiro, no início mesmo, da primeira página, se não me engano, ele faz uma distinção ali, né, entre, acho que era a fé, o amor, o sexo, uma coisa assim. E aí ele deixa o sexo como algo puramente biológico e tira do local espiritual e psíquico. Eu achei isso muito doido. Isso é muito doido. Meu filho, como assim, cara? Né? Como assim? Então, assim, realmente todos que estão aí acompanhando também acham muito doido. Viemos de muitos estudos de alquimia sexual e assim vai. Então, isso é uma loucura bem louca. Então, inclusive, né, o cão, para mim, nossa, dinheiro e sexo e espiritualidade andam, assim, profundamente lado a lado. Com uma coisa só, de mãos dadas, se a gente quiser, assim seja, né? Então, eu achei isso muito doido. Então, só queria deixar esse ponto de discordo muito, assim, nesse local da alquimia psíquica mesmo, né? Então, lá atrás, quando a gente estudou das tigresas, o quanto elas traziam sobre a modificação corporal mesmo, que gera o rejuvenescimento. Então, esse rejuvenescimento, essa força vital que era trazida, né, tá bom, elas falavam até da questão da imortalidade, a gente não precisa ir tão longe, mas da força vital mesmo, né, e se a gente está falando desse campo de ação, de assertividade, a energia vital é muito importante, né, então, enfim, só deixando aqui, façam sexo, não é isso, mas é também. Bom, essa foi minha primeira coisa aqui, de discordância. E aí ele já começa a trazer ali sobre essa questão da ambientação, né, da importância da ambientação, etc. Eu acho que até aí, cara, é isso mesmo, né, tem muito o que dizer, assim, porque realmente uma ambientação faz a diferença de tudo para desenvolver essa fé mesmo. Eu acho que o primordial aqui é a gente entender, talvez profundamente antes disso, né, no que é que a gente quer ter a fé, sabe? Eu acho que isso é muito importante de analisar, porque é isso que vai moldar absolutamente tudo, né? Porque é isso, assim, se você quer ter fé que, sei lá, homem não presta, você vai conseguir pessoas, lugares que vão te falar homem não presta, você vai ter fé nisso. Você quer ter fé que o amor é impossível, você vai conseguir, você vai ter lugar. Então, assim, o que é que você quer ter fé de verdade, sabe? Porque isso ajuda a gente a direcionar a rota e, inclusive, ver aonde, opa, não faz sentido, então. Se eu quero ter fé nisso aqui, eu tô aqui. Achei engraçado que atualmente estava uma pessoa querida veio conversar comigo, uma amiga, né? E ela falou, ai, eu queria conversar com vocês sobre relacionamentos. Eu falei, não, tá bom, o que é, né? Você falando, e ela tava falando o quanto para ela era muito nociva a ideia de poligamia e que ela não se sentia bem, nem ela, nem o parceiro dela e tudo mais. Eu falei, tranquilo, tudo mais. Aí ela falou, não, mas é porque eu só o meu
meus grupos sociais, as pessoas que eu amo, todas são não monogâmicas, e eu tava me sentindo muito estranha, muito mal. E aí eu falei com ela, falou, aí tipo, ela ficou aliviada, sabe? Ela falou, nossa, que bom, porque ela começou a se sentir um ser errado, um ser que não, realmente, então talvez eu devo ter um grande problema. Nossa, é só no que você quer ter fé, no final das contas é isso, não é que um erro tá errado, é um problema. O que você quer ter fé? Ela queria ter fé que uma relação monogâmica é boa, pode ser boa. Pô, então vai atrás de pessoas que têm uma relação monogâmica boa, saudável, legal, né? E que acredita. Então é isso, assim, o que você quer profundamente ter fé, né? Deixa eu só deixar aqui. Apareceu pra vocês? Ok. Ah, tá. Boa noite, Vi. Bem-vinda. Então é isso, né? No que você quer profundamente ter a fé? Importantíssimo, sim, como direcionador. E até para a gente entendendo, assim, também, eu acho que faz parte, de repente, a gente achar que quer ter fé em uma coisa, por exemplo, e aí a gente se insere num grupo e tá ali, de repente começa a ver que não faz sentido aquilo lá, sabe? E isso é legal também, assim, eu me vi muito em situações assim, sabe? Porque aí fortalece, de fato, profundo de quem eu tô me tornando, assim, e aí eu vejo muito isso, né? Então eu achava que era aquilo ali, de repente tava lá e falei, caraca, mas não, na real não, assim, eu tava tentando me impor algo que na verdade não sou eu, não, e não é o que eu quero ter fé. Então, de onde estava vindo essa imposição também, sabe? Então, também são coisas interessantes de se pensar, assim. Mas é isso, gente. Essas são minhas primeiras constatações. Quem quiser trazer alguma coisa aí, se quiser, alguma coisa. Isso aí que eu trouxe, acho que foi ali da página 67. É isso. Tudo. Depois já muda um pouco. Pode falar. Tá. A Kelly desmutou aí, eu segurei, mas acho que vai ser. Isso da fé, para mim, né, dentro da visão, a maneira como eu vejo, é quase como são bolsões psíquicos, de certa forma, né? São realidades totalmente diferentes que a gente se conecta quando a gente acredita em algumas coisas, e isso vai passar pelo viés das pessoas que a gente conhece, né? E também pelo viés daquilo que a gente acredita previamente, e vai mudando aos poucos. Eu achei muito legal isso que você trouxe aí, né, de ter essas percepções e da crença também que liga diretamente com a parte do sexo, né? Mas total mesmo, assim, é, dentro de como eu tenho me movimentado e olhado para as minhas próprias escolhas, eu tenho visto que a escolha de me conectar com certas pessoas e certos lugares em certos momentos fazem muito mais diferença do que eu pensava que fazia. E isso traduz até mesmo para as redes sociais, né? Quem eu consumo conteúdo, quem eu deixo entrar, acho que o importante é olhar para isso mesmo assim com seriedade. Tá. Tava conversando isso, foi ontem, eu acho, com o Marcel, desse lugar de, olha, importância de cuidar sim, sabe? Mas para quem realmente tem uma sensibilidade maior, tem um psiquismo, não tem como não tem como fugir disso, assim, né? De olhar para o que você consome mesmo, para o que você está assistindo, para o que você olha. É isso que você está falando, esse local da ambientação, é tudo isso que te rodeia no dia a dia, né? Às vezes a gente acha que é só simplesmente ciclo social, mas é isso que o Vini falou, né? Não, é a forma que te rodeia no seu dia a dia, o que te rodeia, né? Do que você se rodeia no seu dia a dia. Então, isso é, assim, tudo, né? Absolutamente tudo. É uma importância gigantesca, gigantesca. E a gente sabe que, às vezes, a gente tem que estar em ambientações que não estão de acordo com a nossa fé, não estão de acordo com um lugar que o nosso coração realmente deseja ver sentido, se torna ali o mais lúcido. E aí eu acho que já entra aí um lugar de também saber integrar essa beleza interiormente, sabe? De criar uma ambientação interna, justamente por isso, né? Porque vai ter hora que não vai ter como, né? Vão ter momentos da vida que não vai ter jeito, né? Vai ter momentos da vida que eu vou ter que estar aqui
às vezes com pessoas ou com grupos que até ferem muito do que eu acredito, ferem, né, até isso, esse local da clareza, da lucidez, mas e aí? Aí eu vou perder minha lucidez, minha clareza, porque eu tô num grupo ali, nesse momento, eu tenho que estar, né, nessa ambientação, sabe? E aí eu acho que entra essa parte primordial, assim, de emancipação interna, profunda, espiritual mesmo, né, que é muito necessária. Para mim é isso, né? Acho que para mim vem através da meditação muito profundamente, mas pode vir através de outros mecanismos para cada um, mas que é importante, né? Que é importante, porque senão a gente tá lascado, né? Tá lascado. Então tem esse paradoxo, né? Que sim, o meio ele importa, não tem como falar que não, é absurdo, mas o quanto também simplesmente ser modificado por ele é algo a se olhar, né? É algo a se olhar, porque é uma certa fraqueza espiritual, assim, eu diria. Bem, assim, Faz sentido, faz calada, sentido. Eu mas tenho pensado muito, perdão, não, pode falar. nisso você usou a palavra emancipação, né? Eu tenho Uhum, pensado muito eu acho que deve ser semelhante os conceitos, mas deve ser, para mim, tem aparecido muito como ser dono do próprio mundo, sabe? uhum, Do mundo interno mesmo, né? uhum, Você tá no, então você tá no trono mesmo do seu mundo interno, de certa forma, né? sim. E é curioso esse jeito de trazer aí, porque se a gente permanece só na neurociência, a gente perde a espiritualidade, de certa forma, porque o que a neurociência traz é igual ele falou, é sexo como bicho, e a gente é bicho, então o que vai ditar é o meio, e assim eu acho que a vida é mais pobre, Uhum, em muitos níveis, com e não certeza, deixa de ser uma crença. sim, total, total. Quer falar, Kelly, que hoje eu tinha desligado o microfone? Quer dizer, ligado o microfone. Sim, vou comentar. Aproveitando que vocês falaram da fé, eu tinha deixado só uma pergunta mesmo para vocês, né, para ver. Como você mesmo trouxe, né, a importância da fé, eu fiquei pensando, porque eu acabei lendo e não, como eu disse, não anotando nada, porque eu achei muito, ele meio que girou em torno de um mesmo, né, uma mesma coisa ali, contando história. Eu falei, não precisa fazer anotação, não vou esquecer nada. Mas eu pensei, esse conceito da fé é importante, né, para entender esse capítulo. Então, o que é a fé para cada um de nós? É igual você falou, tipo, tem que ter, coloca o ativo como a fé, né, no que você vai seguir. E aí eu pensei na questão do livro, né, e tudo que engloba ele, como a gente tramou, assim, de guiar esse caminho, né, para a prosperidade, para o dinheiro. E aí eu pensei que esse tópico fé, ele entra muito nesse local daquilo que a gente começou no último encontro, de como você vai decidir que você vai seguir esse caminho. O que é mais confortável para você, o que é mais amoroso para você. Porque para alguns de nós, pode ser que a meta dinheiro ou algum tipo de ambição seja dá muito tesão, mas para outros não, ainda não é confortável esse local. Então, aí tem uma escolha que vem antes, né? Como a gente tinha conversado, que não, eu quero atingir esse local porque eu quero ajudar pessoas, né? Porque eu quero alcançar mais pessoas. Eu estava até pensando particularmente, né, na minha produção de conteúdo, eu falo, gente, eu quero alcançar determinado lugar para eu melhorar o que eu faço, entendeu? Então, assim, tem ali os degrauzinhos que a gente vai trilhando, e aí, para mim, pessoalmente, já abrindo aqui a resposta, eu vi que o Vinícius, ele falou para ele ali o que é fé, mais ou menos, e queria ouvir vocês também. Mais num sentido de autoconfiança, sabe? Atualmente, fé para mim configura autoconfiança. Então, como eu consigo me sentir confiante em algo que eu me proponho fazer, né? Seja algo material, físico, ou até mesmo um sonho, sabe? Tipo, criar uma realidade futura, tipo, pensar o futuro, pensar um plano futuro. O como eu me sinto autoconfiante de realmente conseguir concretizar aquilo. E aí, eu lendo o capítulo, eu fiquei pensando, tá, entendi seu conceito de fé, só que atualmente, para mim, se aplica aqui assim e assim, sabe? A gente entende, né? Ele citou muito coisas que a gente aprende aí na lei da atração, que é você mentalizar, você repetir, você reprogramar sua mente. A gente conversou sobre, aqui nesse grupo, sobre Ori, né? Falar com a cabeça, falar com si mesmo, relembrar para si mesmo para não se sabotar, já porque a gente ouviu muito, né? Algumas coisas ali negativas. E aí eu fiquei pensando, né? A gente já conhece algumas ferramentas de como ativar essa fé que ele fala aqui, né? Para criar essa realidade. Mas, às vezes, no cotidiano,
ou na correria, ou enfim, né, numa configuração ali que você não vai se lembrar, ou sei lá o que acontece, a gente dá um branco. Como funciona para vocês a questão da fé, sabe? O que para vocês é fé? Porque em muitos momentos ela ficou muito associada ali a fazer uma oração, acreditar em um Deus, acreditar em uma deusa, em alguém que vai intervir por você, né, como um milagre. Aqui ele traz muito no sentido de acreditar em você, sabe? É repetir coisas para você, acreditar em você. Até na história ali que ele trouxe, né, de como o cara conseguiu criar um negócio muito próspero, muito rico. Ele fala nessa determinação, ele fala nele ter construído todo o cenário de como seria e o passo a passo até conseguir realizar. E aí ele fala, ó, aqui foi uma demonstração de fé. Aí eu fiquei, tá, para mim ficou muito parecido com a determinação do primeiro capítulo, sabe? Tipo assim, a pessoa pensou e ela foi lá e se esforçou e tudo mais. Eu não consegui enxergar onde a fé estava, porém, entretanto, eu fiquei pensando, tá, é que para mim fé é um negócio, né? E para ele tá explicando de um jeito. Então eu queria ver você, gente, ampliar minha visão sobre fé. Boa. Marcelo, quer falar? Não? Eu vejo hoje para mim, inclusive essa pergunta, isso que você trouxe, para mim casa um pouco com. Agora, inclusive, você me ajudou, porque eu tinha feito uma noção de uma linha aqui, que eu falei, por que eu escrevi isso? E era para algo assim, que era. Quando eu estava lendo, me veio essa coisa de me perguntar o que para mim hoje é uma pessoa rica, assim, colocando uma imagem, assim, se eu fosse pegar um ser, uma, né, o que é essa pessoa rica, assim? E a minha casa muito com a fé, porque para mim, quando me vem isso, me vem tipo um yogi, me vem uma yogini, sabe? É isso que me vem quando eu relaciono com esse local do dinheiro, da riqueza. Então, e eu tava muito sentindo já há um tempo que fé para mim é força. Então, eu vejo muito esse local muito profundo da força, mesmo assim. Então, que tem a ver, sim, com autoconfiança também, todo esse processo, porque quando eu falo força aqui, eu tô falando de força espiritual profunda mesmo, que é essas forças das nossas águas mesmo, das nossas marés, e aí entra no que eu estava falando antes ali, sobre a ambientação, né, porque essa força, tô falando aqui que não é rigidez, né, é uma força no sentido de, ela tem uma estrutura interna que é sólida, assim, que é lúcida, que é íntegra. E isso não consegue ser levado por um inconsciente coletivo, por exemplo. Então, a gente estava falando aí de ambientação, de águas, de marés, enfim, tem um lugar que, mesmo estando no meio de um caos, ou mesmo estando numa ambientação que para mim não é legal, em determinado momento da vida, ela consegue se manter íntegra, sabe? Então, e eu vejo que como que a gente, né, consegue ter o que for, assim, de riqueza, não falando só de dinheiro, se isso não existir, né? Se a gente não tiver alguma estrutura firme e sólida dentro de si para conseguir esperar diversidades, para conseguir esperar. Porra, quem é mais sensível, consciente do mundo tá doidaço. As pessoas estão assim, como? Sabe? Se não tiver, assim, né, para mim, nessa cabeça, assim, esse lugar profundo da fé. E aí vai entrar também, de novo, esse local do mistério, né? Porque a gente começa também, nesse processo de tanta coisa acontecendo, é muito fácil também cair em descrenças, ou auto-enganos, ou assim vai. Então, é um lugar muito profundo só do que aceita radicalmente as coisas como elas são, não precisa entender tudo, e tá firme e pronto, sabe? Tá tudo bem. É isso, assim. Então, para mim, é muito isso, assim. E eu lembro que eu lia muitos contos bem interessantes sobre grandes mestres, assim, né? Acho que é inclusive um conto sufi, tem um conto sufi disso também, né? De um grande mestre que é muito rico. Então, sempre tem, assim, nas místicas, esses grandes mestres são muito ricos. Eles são muito ricos, eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Se você for olhar, sei lá, o livro lá do Yogananda, na autobiografia de um yogi, o mestre dele, pô, tem uma escola gigante, tinha muita grana, tinha muito dinheiro, tinha investimento, teve família lá atrás, inclusive. Então, assim, para mim é isso, sabe? Para mim é profundamente isso. Alguém, não sei, Vini, você tinha me falado, mas se quiser trazer também mais especificamente esse aspecto da fé para você.
do que é fé para você? Você falou muita coisa e a sua fala mexeu comigo. Eu sei que eu não internalizei, eu acho, né, pelo menos esse conceito, mas eu vou trazer ele porque é algo que talvez enriqueça um pouquinho. Tem um professor meu que trabalha nessa linha estelar, assim, e quando ele fala de fé, ele trouxe uma frase, ele já repetiu isso 1 milhão de vezes, que fé é o princípio materializador do universo. E talvez faça sentido para vocês o sentido de falar, porque para mim, apesar de eu ter ouvido, eu ainda não consegui entender o que ele entendeu, ou, tipo, tomar isso para mim dessa maneira, até mesmo porque, né, cada um em um movimento diferente, vê o mundo de um jeito diferente. E para mim, hoje em dia, quando eu olho para fé, é tão amplo, de certa maneira, e ao mesmo tempo tão simples, porque é aquilo que eu sou, e ao mesmo tempo é aquilo que eu acredito, e é a maneira como eu me comporto, e é aquilo que eu penso. Então passa por tantas entranhas dentro de mim, assim, que eu não sei se eu conseguiria definir, tipo, o que para mim é a fé com palavras, assim. Mas o princípio é essa materialização, quando eu olho para ela. E eu já vi algumas coisas acontecer dentro da minha própria realidade, de percepções, de pensamentos e talvez, enfim, de coisas que eu vi de uma maneira e isso realmente se materializar, ou eu perceber ela na realidade logo depois, né, um pouco tempo depois. E aí entra dentro do princípio materializador também. Então, acho que não tenho muito para acrescentar, não. Nossa, eu achei maravilhoso. Fé é o princípio materializador do universo, é isso, né? É. Para mim fez muito sentido, porque o que você falou me veio na cabeça aquela história que eu contei para você na vivência, que ali no hinduísmo, né, para eles, tipo, o mundo surgiu ali quando um ser entrou naquele processo de tapas, que é esse processo profundo da vontade, né, e a fé para mim é muito isso, e aí através dessa grande imensidão de vontade ele materializou tudo, né. Então, para mim faz total sentido essa frase aí, total sentido mesmo. Quer falar, Marcelo? Eu quero acrescentar uma camada, sei lá. Você trouxe isso que a gente está falando do quem pensa em riqueza, né? Pode Pode falar. falar, depois ele fala. Uhum. Não sei. Não, ponto de vistas a partir das experiências, né? Eu comentei hoje com a Marcela, acho que foi hoje com a Marcela, não lembro, que a primeira vez que eu vi a questão da fé foi na terapia, que tinha uma mistura com a ciclicidade da tempo, né? Que horas a gente vai estar feliz, outras vai estar mal, outras a gente vai estar bem, outras não vai ter, outra vai ter dinheiro, outra não vai ter. E eu com minha experiência de 20 anos, tá numa fase bem desafiante, assim, da vida, eu falava pro meu psicólogo, cara, eu sei que hoje tá difícil, tá desafiante, mas daqui a pouco vai melhorar de novo. E assim, daqui a pouco vai piorar de novo. E assim é a vida. E ele brincou comigo, né? Nossa, pensa desse jeito? Penso, cara. Só que nesse meio tempo, é um enorme obstáculo, né? E aí, essa parte que eu falo que é mais mental, quer dizer, eu digo que eu sou responsável por esse controle mental, vem a fé na questão da espiritualidade, porque várias vezes eu também, em momentos delicados, aí a partir de cada um com a sua religião, com a sua linha de espiritualidade, recebi de guias falando, confia, tu é teimoso, confia nessa tua teimosia, que vai dar certo. Então, eu acho também a fé é uma coisa muito relativa, óbvio que é relativo, porque depende de cada campo cultural que a gente vive, né? Mas, no fim, é confiar num lugar não racional que pode mudar assim do nada. Porque eu também já vi coisas que foram absurdas. E eu falei, meu, como é que aconteceu isso? Sabe? Então, achando um lugar que, de novo, passando por cultura, o Zen, por exemplo, tu solta. Acho que quando tu consegue soltar, as coisas acontecem. Isso é muito difícil, muito desafiante tu soltar. Porque a cabeça, o que ela mais quer
Por isso a Marcela falou também da meditação, né? Eu tô retornando à meditação novamente, porque eu percebi que eu tava precisando demais retomar esse campo. Daí dá o quê? Daquele sereno, aquele vazio, e aí eu acesso esse poder da fé. Tipo, solta, deixa as coisas acontecerem. Senão a mente humana quer controlar. E aí não existe fé, aí é o controle. Acho que é isso. Interessante, só comentando aí rapidão disso, porque aí a gente também consegue ver a fé como um processo muito lógico, que é a observação da ciclicidade natural, que acontece literalmente na natureza. Você observa um pouco a fé, porque é lógico, aquilo ali vai acontecer, aquela planta ali vai cair, ela vai morrer, aí o fruto vai dar, blá, blá, blá. É isso que acontece, né? Então, a fé também tem um aspecto muito lógico, né? Deixa eu olhar, a real. Pode falar, Vini. Agora, uma provocação. Eu não sou do Zen nem do budismo, sabe, que eu usando muito mais contato graças a Marcela e as influências dela, assim. E como que a gente aplica a nossa vontade sobre o mundo sem o controle, de certa forma? Foi algo genuíno que me veio aqui. Porque, pá, eu concordo completamente com o que você trouxe, principalmente dentro da meditação. Só que eu fiquei ao mesmo tempo, tipo, se a gente está falando de criação, de materialização, de enriquecer, a gente tem que, como, é genuíno mesmo, como que eu equilibro o controle, que eu me considero um mestre em querer controlar as coisas, soltar até sou péssimo nisso, meu Deus do céu, e o confiar, sabe? Que é bizarro isso. E aí vem até da imagem. Você trouxe a imagem da riqueza, né? E como que a gente começa a caminhar para isso, no sentido de realmente fazer isso acontecer. Como? Tipo assim, consegue ver? Tipo, uma ação, é um controle, de certa forma, é uma criação. E ao mesmo tempo é fé, né? Acho que aí a gente começa a caminhar meio, tipo, desse Total. Acho que essa é a grande questão, Vini, mesmo, né? Que é essa grande brincadeira, esse é o grande paradoxo, esse é a coisa exatamente essa. É daí que nasce. No Vedanta, eu estava falando isso com o Marcelo também. No Vedanta, a gente sempre fala, quando a gente se depara com um paradoxo, é onde a gente mais está perto da verdade, assim, de uma chama da verdade, porque a verdade mora nos paradoxos, sabe? Então, isso aí é um paradoxo, né? Eu não controlo nada, mas o tempo eu tenho que controlar, porque senão minha vida ia aí. Ok, temos um suposto paradoxo, mas que talvez tenha algum ponto aí que une, e às vezes a gente ainda não conseguiu ver realmente essa chispa, essa totalidade, a gente ainda não entende, a gente não conseguiu trazer isso para um local mais material, né? Ou assim, vai, eu não tenho resposta para te dar com relação a isso também, não. Sim, tudo certo. Isso. Me veio bem o corpo, assim, sabe? Eu acho que essas Uhum. coisas somam no corpo. Uhum. Sim. É isso, né? É isso. E tem também essa parte. Andamos e voltamos. Hã? Andamos, voltamos, já querendo ali, gente, a fé e o dinheiro. É isso, né? É muito doido, porque é isso, tem todo um aspecto prático da vida humana, de individuação, aspectos psicológicos, aspectos que é isso, né, que aí a gente está falando, que aí exige, sim, essa parte do controle das escolhas, né, decisão, escolha, decisão, escolha, decisão, escolha. Então, isso é um controle, assim dizer, né? Eu estou decidindo, eu estou escolhendo, né? Mas a partir do quê? Também, né? E eu acho que talvez é uma prática, de forma prática, é uma junção aí primordial que pode ser feita, né? Então, porque muitas vezes, por exemplo, eu decidi escolher através de um local, e não tem algo errado nisso, tá? Estou dando um exemplo mesmo. Mas, tipo, puramente material, puramente um desejo ali que eu queria na hora, que eu queria rápido, que eu queria, enfim, minhas coisas estavam movendo ali.
Hoje em dia já não é mais esse lugar, porque eu vi que para mim dá BO isso aí. Sim, hoje já é a partir de um local mais profundo do meu coração, que seria mais alto, vamos dizer, entre aspas aqui, porque eu sempre falo isso, quanto mais alto, mais profundo, na verdade. Então, na real, estou falando a altura de profundidade. E aí é um pouco dessa união aí, né? E aí eu tenho umas conversas comigo mesma, que é de tipo, galera, eu não quero atropelar nada, entendeu? Tipo, porque isso é uma grande questão também, né? Na gana do controle, às vezes a gente sai atropelando isso que a gente está falando da ciclicidade, dos tempos naturais das coisas, desse local lógico. Então, essa parte primordial de também ter essa parte da confiança, né? É entender isso, que não é só sobre mim, né? Aí vai entrar, inclusive, o estudo de comunidade, enfim, que a gente ter também. Se a gente for olhar esse universo com uma grande comunidade, não tem lógica eu achar que, tipo, o meu desejo, a minha faísca é só sobre mim e sou só eu envolvida nele. Então, tem muita coisa em volta ali, né? E se tem muita coisa em volta, tem muitos tempos envoltos também. E aí, talvez essa coisa do controle, da fé também esteja um pouco em assimilar e aceitar, e para isso, para mim, é um processo de meditação, de aceitação muito profunda, esse tempo em volta também que acontece, sabe? Porque senão é isso, eu vou sair na gana, eu vou sair atropelando as coisas que não vão estar prontas, vamos dizer assim, porque é isso, porque tem muita coisa em volta, né? E aí eu acabo também descompensando o meu próprio tempo, né? Porque o meu tempo não é só meu tempo. Meu tempo, ele tá numa comunidade também. E aí acaba desgovernando, né? Sei lá, é igual o velho exemplo da borboleta querendo sair com as duas da hora, ela vai morrer. Então, tipo, assim, um pouco isso. Entendi. Pode falar, Marcelo. Acho que a melhor forma de falar além da fé é dar exemplos práticos, digamos assim. Então, vou dar uma partilha da minha vida que acho que vai encaixar muito nisso. Que até eu li uma parte que eu tinha marcado no livro que fala: o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao subconsciente. Tá. Eu, antes de morar em Floripa, morei em Porto Alegre, mas eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Morei 10 anos numa cidade de 7 mil pessoas. Então, é um buraco, sabe? É muito pequeno, as pessoas mais limitadas, questão do conhecimento, enfim. E eu tinha uma crença na minha cabeça, cara, eu não vou ficar aqui muito tempo, eu vou ter que ir embora desse lugar. Eu não vou crescer, eu vou ficar trabalhando num caixa de mercado, vou virar gerente de mercado, sem nada contra, mas não é o que eu almejava para minha vida. Ou ir para a faculdade na cidade do lado e casar cedo, ter filho cedo, e é isso aí. Eu falo, não quero isso. E aí eu martelando, e no meio de todos esses conflitos do jovem, né, com 18 anos, 19, eu sei que a vida deu uma mudada que me surgiu a oportunidade de ir para Porto Alegre. Então aí foi o primeiro ponto, a questão da fé. Surgiu oportunidades para eu ir para lá. Do nada surgiu. Vamos usar esse exemplo. Quando eu estava em Porto Alegre, eu precisava fazer faculdade, eu estava fazendo particular. Estava trabalhando só para pagar a faculdade. Trabalhava em shopping o dia inteiro para pagar a faculdade à noite. Fiquei 6 meses e larguei fora, né? Porque estaria maluco depois de um tempo. Eu vou passar na federal. Só que eu nunca fui um cara estudioso assim no colégio. E aí eu passava na frente da URGS e falava, um dia eu vou estudar aqui. Um dia eu vou estudar aqui. Todo dia eu passava de ônibus, cansado do trabalho, tal. Acho que eu dei umas 3 vezes vestibular. E aí eu não passei na URGS, mas eu passei numa federal. Aí como é que eu passei nessa federal? Só vou contar dessa parte. Me inscrevi lá no Enem, né? Fiz a prova do Enem, daí usei a nota para entrar. E eu lembro que assim, cara, eu vou passar nisso aí, eu vou passar. E aí eu fui para a lista de espera, e eu fiquei em segundo, acho, na lista de espera, assim. E eu falei, cara, como é que eu vou passar? O cara, o que ficou em primeiro, ele é óbvio que ele vai passar, né? Mas eu tenho fé. No dia tinha que estar presencialmente lá, no dia que iam chamar os nomes. Deu um dilúvio em Porto Alegre. Mas um dilúvio. E eu morava longe pra caramba da faculdade. Falei, eu vou. Aí fui. Eu e mais uns 20 malucos só foram. Porque tava caindo o mundo em Porto Alegre. E chamaram meu nome, eu passei, cara. E aí, então, isso é uma demonstração de fé. A minha vida para Floripa foi a mesma coisa, mas aí é outra história. Eu lembro que esses foram os grandes pontos, assim, que foi muita fé que eu botei, que no livro fala, né, todos os pensamentos combinados
a sentimentos de fé começam a transformar a nossa vida, né? Então, é isso, né? Num lugar, né? Não tem nenhuma dúvida perante o que tu quer fazer. Eu tô me dando tapa na cara porque eu tô com umas dúvidas hoje na minha vida e agora eu tô retornando ao passado para dar esse ensinamento. Mas isso aí foi bem importante na minha jornada, sabe? Eu não, nenhuma dúvida sobre isso. Então, e aí os meios acontecem não o que tu quer, mas deu um contorno, tipo, ó, acabei passando uma federal e me deu condições de fazer uma faculdade. E no fim eu não terminei. Tudo bem. Mas eu acho que isso aí é um convite legal mesmo, né? Para parar e realmente parar para olhar a sua história. Será que não tem? É isso, né? Você acha que momentos onde não, você não controlou, você não arquitetou o negócio e de repente as coisas aconteceram, de repente um negócio abriu, de repente uma coisa veio, sabe? Eu também tenho muitas, assim, muitas mesmo. Inclusive foi o que fortaleceu a minha fé, porque em momentos onde eu achava que eu começava a entrar em pânico, porque eu achava que não, o que eu vou fazer e tudo mais, e que como se a situação estivesse muito no meu controle, eu lembrava dessas coisas também. Mas as coisas falavam, não, mas espera aí, será mesmo? Será mesmo que tá assim no meu controle? E eu lembrava isso. E aí é isso que o Marcelo falou, né? Tipo, às vezes é tão isso, né, na real, que assim, a coisa do controle, né, ela é tão limitada justamente para uma coisa tão vasta, né, enfim, que é tudo isso, que às vezes é muito pequeno o que a gente está colocando ali. E aí vai vir um troço, e é isso, vai ser de outro jeito, vai ser de outra forma, vai ser com outra coisa. E vai, assim, vai ser incrível, sabe? Também, assim, vai ser incrível. Vai fazer o mesmo papel que aquela outra forma que você planejou ia fazer, às vezes até melhor, às vezes até mais completa, às vezes de um lugar. Então, enfim, assim, eu acho que tem todo esse aspecto também mesmo desse que não tem controle aí mesmo, sabe? Não tem controle. E aí, nossa, aí falando agora, Bruno, todo esse que para mim ainda é difícil. Isso é um dos que eu ainda, Vini, também não entendi, assim, no Vedanta, nos estudos védicos, que é essa coisa da ação pela inação, né? Então, porque eles falam muito, né? É o que tem no Bhagavad Gita. É algo que a minha mente ainda não deu conta também. Assim, eu ainda dou um bug, ainda não consegui. Compartilhe com você se vier um momento, uma chama de insight com relação a isso. Mas por hora, para mim, ainda é complicado também. Assim, também ainda estou penando um pouquinho nesse aspecto aí. Real. Eu acho que é isso, né? Só pra gente rir, eu vou me colocar no fogo um pouquinho, talvez. Quando eu tentei aprender Vedanta, quando eu comecei a entrar em contato pela primeira vez, antes de qualquer coisa, foi bem num período da minha vida em que eu tava prestes a abrir todas as minhas faculdades mediúnicas e tudo mais. Então, quando eu comecei a estudar, eu ouvia a aula e eu olhava para a realidade a de fora e tudo ficava bugado. E aquilo me dava um medo absurdo, tipo assim, meu, que loucura é essa? O cara tá falando sobre a não existência, sobre dimensão entre aspas, né, com outro vocabulário, eu nem me recordo uma aula que eu tava assistindo. E aquilo mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, que eu olhava aquilo e falei assim, mano, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com o meu cérebro, e depois eu nunca mais toquei no assunto. Fechei caixinha, porque também eu tive uma experiência maluca depois daquilo lá. Mas foi bem quando eu tava começando, aí infelizmente não continuei. Mas tenho flertado muito com o que você tem trago. Então, gratidão. Se você descobrir sobre a inação, me fale. Eu estou num momento de inação nesse momento da minha vida. E eu vou confiar nesse princípio. A ação pela inação. A partir de agora. É isso, meu amigo. Eu compartilho, sim. E tá certo, às vezes tem que fechar umas caixas mesmo para dar conta, tá tudo bem. Tem milhões de ensinamentos aí, tem outras formas de lidar com a vida, tá tudo bem. Tudo bem, também já tive que fechar muitas caixas. Tudo certo. Parte. Bom, então, a gente estava falando muito sobre essa coisa aí do pensamento repetido e tudo mais. Ali na página 68 ele vai falar ele fala: a mente acaba por assumir a natureza das influências que a dominam. E então, nessa coisa da repetição, etc., né,
eu acho válido trazer aqui, porque é um estudo que vai ficar aí online, aberto para todo mundo, e talvez seja... Tem, sim, uma parte muito simples disso, e que beleza, mas existe talvez uma outra parte porque muita gente às vezes fala, né? Ai, eu tô há 3 eras repetindo assim, repetindo assado, nada acontece, nada muda, e babá. E aí, enfim, aí todo esse trabalho primordial que a gente fala de integração de sombras, sabe? Que é ali, a gente vai falar de trabalho das partes, que pra mim, tipo, eu acho muito importante trazer aqui, que às vezes não vai adiantar você repetir um troço se tem uma parte profunda sua que vem em mente não acredita naquilo. Aí vai ser complicado, não vai dar para você forçar ela goela abaixo, porque ela tem todas as constatações possíveis ali naquela parte dela que aquilo não é real. Então você pode repetir quantas vezes for, não vai adiantar. Então, o que eu acho legal aí como um exercício prático mesmo disso, sabe? Entender ali aquilo que você está querendo se repetir, que não está entrando. E aí ser muito honesto com você, entrar bem profundamente dentro de você e falar, ok, que parte minha não está acreditando nisso aqui? É uma meditação mesmo de conversa consigo, assim, muito profunda, né? Entra essa meditação e conversa. E deixa aparecer o que é que tiver de aparecer. Qual Marcela dentro de mim não acredita nisso aqui? Aí vai aparecer. De repente, apareceu a Marcela ali, adolescente, estava vestindo tal coisa. Eu visualizei e vi essa Marcela. Conversa com ela. E aí eu acho muito legal exercícios de escrita, mesmo de anotação, como se você estivesse realmente conversando com esse ser vivo na sua psique mesmo. Né? Por que você não acredita nisso? De repente, essa parte te mostra uma memória, te mostra um negócio que veio ali, te mostra uma sensação, e aí você vai monitorando mesmo, vai identificando, sabe, de onde surgiu, de por que surgiu. E aí, o divertido, além dessa psique, é que você pode fazer, né, tipo, o que você quiser, assim. Então, a partir do momento ali que viu, entendeu, nossa, olha, porque aconteceu essa coisa aqui, ali, com o meu pai, e etc e tal. Pergunta para essa parte, ok, entendi que você se sentiu assim, e por isso você deixou de acreditar que isso aqui, que eu tô tentando acreditar, é possível, por exemplo. Então, dentro dessa situação, o que eu posso fazer por você? O que você gostaria que tivesse sido feito nisso que te aconteceu, sabe? Às vezes ela vai querer nada, que nada tivesse sido modificado dessa parte, vai querer ser, sei lá, abraçada. Ótimo. Às vezes ela vai querer falar, eu queria ter pego um facão e matado aquela pessoa. Aí você fala, tá bom, então bora lá. Você pode fazer isso, sabe? Você não tá fazendo mal por ninguém, tá tudo certo, sabe? São só símbolos. Às vezes determinados símbolos precisam morrer dentro da gente. E tá tudo bem, sabe? Isso não é um pecado, tá tudo certo. Então, tipo, arma aí aqui o Bill e vai lá. Faz o destroço ali nesse lugar, tá tudo certo, sabe? E aí, enfim, essa aqui eu tô brincando assim, mas é importante conversar com essas partes. É realmente importante monitorar, entender. É um trabalho de ressignificação que pede uma sensibilidade muito grande, né? Então, é levar isso, né? Porque é isso também. Para além de entender, a gente entende, a partir do entendimento vem uma compreensão, aí vem uma aceitação profunda. Aí, a partir disso, a gente consegue ir para esse lugar talvez mais real, assim, de colocar um novo pensamento, né? Porque eu acho que não tem como fazer nada disso se a gente não estiver sendo honesto com a gente. Né? Não tem como alguma coisa frutífera nascer de uma mentira, por exemplo. Então, né, não tem... Eu acho que é importante, assim, tô deixando aí essa chave para quem também for assistir, e, enfim, que eu acho uma boa. Acho que é importante. Acho que é isso, gente. No meu próximo também, já mudei, então se alguém quiser trazer mais alguma coisa de anotação. Bom, não anotei mais nada, mas eu queria comentar o que vocês falaram até agora, né? Sobre fé, sobre paradoxo, que eu amei também. Amo paradoxos. E sobre isso que você acabou de falar também, né? Bom, vou falando aqui, não vou traçar uma linha, mas eu estava ouvindo vocês e eu pensei nesse conceito aí do paradoxo. E realmente, tipo, obviamente não tenho respostas, né? Mas pensei sobre como sempre anda junto, né? Essa coisa uma coisa precisa sempre de uma outra, parece que é oposta, mas não é oposta, na verdade é complementar. Então, realmente a gente vai ter que caminhar decidindo, ou seja, exercendo o controle
e soltando depois, para concretizar, né? Porque, como o Marcel falou, a melhor forma de entender a fé com exemplos, eu fiquei lembrando aqui também das minhas, né? Dos meus momentos, assim, onde as coisas também se manifestaram, e de fato foi desse jeito, né? A gente decide ali até um certo ponto. Tem coisas que nós realmente traçamos um plano, né? Tipo, eu quero realizar tal sonho, vai ser assim, sensado. No momento que você consegue atrelar isso a uma crença sua, espiritual ou não, mas de uma força que vai te auxiliar, ou até desse eu superior, o nome que você quiser dar, que é, às vezes a gente olha como um não nós mesmos, né? Mas que vai atuar ali, e aí eu lembrei do que você falou, eu ouvi você falando e pensei em como em alguns momentos eu precisei realmente confiar em algo que era fora de mim, sabe? Tipo assim, essa coisa que não tem outra coisa que dá conta, porque o meu ego, e tipo, eu olhar para minha personalidade, eu pensava, não, eu não dou conta. Eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho força suficiente, tá? Assim, a gente tá muito ali na lama, né, na dor, e você pensa, a minha parte eu fiz, não sei o que mais devo fazer, e pensar, tipo, ter essa fé, né, pensar um outro ser, uma outra força capaz de te ajudar, nossa, meu Deus, que alívio, que coisa boa, que maravilha, sabe? Então, assim, é um ativo necessário na vida. Independente de como as pessoas enxergam isso, né, é importantíssimo. Isso é um fato. Porque a gente precisa, a psique precisa, para dar, de novo, né, compensar em momentos de muita dor, momentos muito difíceis, a fé entra nesse local. E aí eu lembrei disso, falei, olha, que interessante, né? Igual você falou, gente, será que tá no meu controle mesmo? Eu pensei a mesma coisa em vários momentos e pensar, não, a gente tá trabalhando aqui em equipe, sabe? Tipo, tem outras partes de mim que no momento não eram tão claras, mas também tem, enfim, né? A gente tá interconectado com todo o universo, então as coisas podem sim, né, colaborar para dar certo, mesmo que não no prazo que a gente pensa. Aí é onde entra o não controle. Talvez não seja no seu prazo, do seu jeito. Então, eu lembro de vários momentos onde eu estava lá chorando, desesperada, falando: não, preciso resolver isso daqui. Preciso chegar em um momento da minha vida X, quero o sucesso X. E depois, lá na frente, tipo assim, anos depois, você vai saindo daquele local, né, pela fé, e depois se concretiza. É aquele momento que você olha e fala: caracas, não, eu cheguei nesse lugar. Só que, tipo, não foi como você planejou. Então, ele tem a parte do não controle que foi exercida nessa manifestação, sabe? Então, eu penso hoje, né? Por isso que eu falei que fé para mim hoje é autoconfiança, que eu preciso ter fé na minha parte, porque, pelo menos para mim, eu já acredito muito que o resto do povo tá trabalhando assim, lindamente, sabe? Então, hoje em dia, teve um momento que a fé nesse externo, que não é externo, era muito importante para mim. Muito, muito. Hoje, eu já entendi esse local de, primeiro, eu preciso ter fé em mim, que daí, se eu não achar que eu dou conta, pode tudo colaborar a meu favor. Eu saboto tudo, menina, sabe? Tipo assim, você me manda uma mensagem, amigo, vamos fazer uma colaboração. Eu falo, não dou conta, Marcela, vai sozinha. E poderia ser, tipo assim, um caminho super de sucesso, mas eu vou me sabotar. Entende? Então, assim, aí entra também a questão da gente querer ter o controle, no sentido de você achar que determina tudo pelo que você conhece de você, que às vezes é, tipo assim, 10%. Sabe? Então, assim, eu acho que não dou conta, mas você nem foi experienciar, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem um quê de fé em si mesmo, que precisa caminhar com essa fé nessa coisa que a gente não vê, mas que a gente sente, a gente sabe que movimenta tudo, como a Marcel falou. Aconteceu. Aconteceu, o caminho abriu, realizou, e ponto. Ele pensou exatamente que seria daquela forma? Não, né? E aí é isso, acho que a troca de experiência ela é bem mais motivadora do que a gente, por isso que ele até deixou histórias, né? Do que a gente só pensar num conceito assim, muito definido do que seria fé. E por isso que também eu perguntei, porque acho que nesse nível é o que é fé para você, o que está funcionando hoje como fé para você. Talvez a gente, lá na frente, a gente acesse outras camadas sobre isso, né? De compreensão sobre o que é a fé, mas por enquanto, qual é a sua fé? Como que ela funciona para você? É mais fácil para você ritualizar, acreditar num externo, num propósito, sabe? De estou caminhando por tais pessoas, como a gente falou, nem sempre a gente consegue fazer coisas por nós, mas você consegue ter ali algo que te motive, ou em você, né? Ou essa fé, ela é melhor, ela dá melhores resultados quando você confia em você. Então, achei esses pensamentos interessantes. E seguimos aí para entender esse paradoxo do controle e do não controle, que caminham muito junto, né? Mas olha, gente, assim, de verdade, quando eu tava ouvindo, eu falei, cara, a gente tem sempre que se lembrar disso, né? Até para não virar uma autocobrança e um local de sofrimento. Tem a parte que você controla, que você pode decidir,
E tem o resto que não é da sua conta. Então, assim, não pira também, igual você falou. Porque senão você vai querer, sabe, pensar cada detalhe e aí também se frustra, né? Porque não sai do jeito que a gente quer, as coisas não saem. É realmente igual que você falou. Esse morador da encruzilhada, ele é muito divertido. E ele convida a diversão. Então é rir na nossa cara mesmo. Tipo, eu sei que você quer, mas também não vai ser do jeito que você quer, sabe? Porque tem muito mais para aprender nesse caminho. Então, acho até divertido. Acho até, tipo, olhar para esse local. É porque também, né, a gente aprendeu tanto a controlar e tudo. Então, olhar para um local que tipo, é prazeroso. Calma aí, é prazeroso. É interessante. E também, como você falou que o mistério, né, ele precisa caminhar com tudo isso que a gente está aprendendo do mundo material e tudo. Realmente. Então, tem um local que é pé no chão, cabeça acima das nuvens. E aí você comunga com esse mistério, que ele não pertence ao tempo na Terra, ele não pertence realmente a só as coisas que a sua mão consegue pegar. Então, realmente, é necessário que a gente tenha assim, esses olhos para ver as coisas que são intangíveis na concretização do sonho que a gente quer saber. Então, aí é que entra a parte do... Você não vai ter controle sobre essa parte aqui, então se diverte pelo menos, sabe? E é isso. Eu gostei muito que vocês trouxeram. E eu não tenho mais a acrescentar. Você falou da repetição, né? Ah, tem um ponto só sobre isso. A repetição, tem várias questões também que a gente já conversou. E você falou que às vezes a pessoa está repetindo e não está vendo o resultado, né? Acho que foi isso. E eu não sei exatamente se você falou sobre repetir tipo, um comportamento ou repetir um pensamento, mas ainda dentro do que é repetição, eu penso que funcionou muito para mim. Tem vários momentos a questão de repetir para o pensamento, mas realmente de comportamento é bem isso que você diz. Vai chegar um momento que você vai encontrar bloqueios. Então, não é sobre insistência, né? Repetir não é sobre insistir demais em algo, porque aí quando você vê que não está funcionando, já tem uma resposta ali para você, né? De quais caminhos você deve seguir. Então, acho que nesse quesito repetição, a gente pode ficar um pouco mais lúcido quando a gente entende que é válido você, né, seguir ali alguma coisa do seu plano, do seu projeto, repetir para aprimorar e tudo mais. Mas, aí, de novo, no controle te convida a entrar nesse local que viu que não está funcionando, vai ter experiências novas, sabe? Diferentes, porque não são experiências novas com coisas novas, são experiências novas com novas partes de você. Tipo, você está se autoconhecendo no processo e descobrindo, tipo, habilidades que você não sabia que tinha. E aí entra a minha experiência de fé, que eu acho que vou compartilhar com vocês, que casa com tudo. Teve um momento da minha vida que eu não me sentia capaz de absolutamente nada, principalmente em relação ao trabalho. Então, assim, não dou conta, não consigo pensar, não consigo fazer contas, tipo assim, inútil. Eu falei, gente, não vou conseguir esse trabalho, não vou conseguir ficar aqui. E o que funcionou foi as reprogramações, né? Então, eu ia ouvindo reprogramação do trabalho, voltava ouvindo e era chorando horrores, porque eu não me sentia capaz nem nada. Só que aí, no processo de insistir muito, né? A gente falou, cara, aquela reprogramação que fala, confia em você, você é muito isso, você é muito aquilo. Você é isso. Eu fui, eu consegui me superar, realmente, fazer coisas que eu achava que eu não dava conta. Não foi muito fofo, foi um pouquinho doloroso, mas assim, desbloqueou o rolê ali. E aí, depois, né, eu falei, cara, aí eu comecei a ficar mais confiante em mim pelo resultado positivo, né, do que foi gerado ali, mesmo passando pelos desafios. Então, nesse caso, por isso eu digo que hoje a repetição mental para mim funciona melhor, sabe? Uma coisa de conversa interna, igual você falou. Conversa com si mesmo. O resto a gente não tem controle, mas dá pelo menos para você aprender a lidar com as suas frustrações e com as suas dificuldades ali. E por repetição também, te ancorar, porque para mim a fé também é uma âncora num local ali muito profundo, que te sustenta, sabe? De vez em quando. Então, se ancorar em locais mais amorosos, sabe? E o amoroso é também, hoje eu não dou conta. Hoje eu não entendo, eu não, sabe? Esse local também é amoroso, sabe? De a gente falar, gente, hoje meu corpo não aguenta, hoje eu não estou. E até quando você falou lá em cima gente, não concordo com ele do negócio do sexo, eu também não concordo, meu amigo. Aí eu fui ler o livro sobre depressão econômica, 1920, eu falei, ah, tá, vou te perdoar, porque, tipo assim, muito antiga, né? Mas é isso, gente, acho que misturei muitos assuntos, mas de verdade, né, como estamos em roda, tinha que trazer para vocês. E agradeço também que vocês trouxeram ponto de vista, porque eu fiz umas anotações muito ricas aqui.
Pode falar, Marcelo, você tá com a mão levantada? Outro exemplo, Vini, essa do soltar, que tu falou que é um desafio para ti. É para todo mundo, não. Aonde eu estou, né, nível de consciência, enfim, não é algo que eu consigo controlar. Ele aparece, ele consegue dançar comigo de vez em quando, que meu cérebro descansa e acontece as coisas. Dois comparativos. Um é essa questão do meditar e soltar com o processo da força na ayahuasca. Então, eu não sei se já tomou ayahuasca, Vini. Então, eu já consegui na meditação acessar esse lugar. Mas foi uma coisa muito rápida. No sexo também consegui. Também é uma coisa, foi pouquíssimas vezes. E tá, e a do soltar, cara, a casa que eu morava antes, eu conheci a casa que eu morei, foi em 2018. Eu fui fazer um curso lá, um curso de. Nem lembro o que era o curso. Eu lembro que eu olhei a casa, caramba, cara. A casa parece uma cabana, 3 quartos, um jardim enorme e tal. Falei, cara, casa linda. Pô, queria morar aqui um dia, né? Morar numa casa, não morar nessa casa, mas morar num estilo dessa. 2018. Cara, em 2023, 21, eu estava voltando a morar em Florianópolis, essa casa para alugar, eu aluguei ela. Mas, tipo, totalmente aleatório. E eu falava, cara, eu não tô acreditando que é essa casa que eu vou morar. Que eu, 2018, cara. Depois de 3, 4 anos, e morei 3 anos nela. Plantei árvore, fiz horta, enfim, um monte de memórias. Então foi muito surreal essa da casa. Mas foi o quê? Foi um desejo. Daí bem que aquele disse na questão, não fiquei toda hora, será que a casa está para alugar? Será que a casa está para alugar? Tipo, o cara enlouquece, né? Tipo, tem dinheiro na conta, fica toda hora olhando. Não é assim que funciona, né? Tu tem que, tipo, cara, eu desejo isso e vai lá. Minha parte é essa, já idealizei o meu cenário que eu quero. Agora segue a vida. E aquela casa eu morei. Então, como se faz isso? Sei lá, cara. Eu sei que em algum momento eu consegui. Essa é a pegadinha que eu tô tentando. Mas eu vejo que cada vez a dança vai ficar. Eu vou pegando mais a dança do ritmo, sabe? Em uma época, meu Deus, nada a ver, né? Agora, cada vez ainda, não, essa casa que eu moro hoje, pô, sempre quis morar na Barra da Lagoa, moro pertinho do mar, então, aqui é um silêncio. Nossa, então, uma coisa que eu. E assim, tu sabe, tu veio pra Floripa, não é assim encontrar casa aqui. Eu olhei 15 casas antes para essa aqui surgir. Então, eu poderia ter desistido, mas tive fé. Falei, não, cara, vai aparecer a casa que eu quero. Não vou morar naquele buraco que o cara quer me botar para alugar R$ 2.000, morar numa cadeia. Então, qual é a resposta, cara? Sei lá, meu. Essa é a piada do universo, né, cara? Meu sensei fala isso para mim, eu fico de cara, o sensei fala isso para ele. É uma pirâmide desses monges. Pirâmide de monge. É o esquema, o esquema de pirâmide do mistério. Pirâmide de monge. Amei. Gratidão. Bando de monge safado, foi mal. Kelly, pode falar. Muito bom, gente. Muito bom. O Vinícius abriu um portalzão aqui dentro. Ninguém consegue mais parar de pensar nesse paradoxo, viu? Nossa, eu tava aqui ouvindo o Marcel, aí eu tive que falar também. Eu falei, não, gente, eu lembrei de um negócio. Ele contando a experiência dele, eu lembrei de uma. Que é isso que ele falou, esse portal mágico que a gente, tipo, meu Deus, não sei como aconteceu. Tem umas experiências na vida, não sei se já aconteceu com vocês, de tipo, você pensar assim, quero tal coisa, ou terei tal coisa, sabe? Assim, mas você não tem necessidade de pensar em como. É tipo um local de uma confiança tão grande que você só sabe que você vai ter. Tipo, terei, sabe? Conquistarei, viverei e ponto. Eu acho que é esse local bem aí, sabe? Que isso já me aconteceu muitas vezes, que você nem pensa, tipo, o que você vai fazer, como você vai fazer. Você só tem uma certeza tão profunda e aí, pronto, né? Aí é onde entra o soltar, que você nem pensa em nada, você nem tem um controle, você só fala, gente, tem aqui um negócio, sabe? E eu acho que é bem individual, porque pelo menos comigo foi, né? Eram momentos muito
particulares, onde eu pensava em algo, cara, eu vou ter esse negócio? Sim, eu vou chegar nesse lugar, eu vou fazer tal coisa, e acontecia. E aí, dentro da feitiçaria, a gente também tem esse princípio, que é o princípio manipulador, onde você exerce o controle, né? Você precisa designar as coisas, né? Dar a ordem, e depois você trabalha com o que a gente chama de feminino, que é onde você solta e você permite, né, que o universo ele cumpra ali o caminho. Ou seja, para o que você pede, o que você determina, você ordena o quê? Sabe? O resultado final. Beleza, você decidiu algo ali na encruzilhada. Porém, são infinitas possibilidades daquilo se concretizar. Então, o que vai acontecer para esse retorno? O que for mais viável para você. Então, a Marcela mora no bairro X, ela trabalha dessa forma, ela vive assim, assado. Para acontecer com ela e comigo, vai ser diferente. Sabe? São caminhos diferentes, oportunidades diferentes. Então, aí é onde entra o mistério dentro da feitiçaria, que eu acho que conversa com o que a gente está falando, né? Que é a parte que você decide, mas aí tem a parte que você não decide, porque você não sabe exatamente como vai funcionar para se realizar para você, né? E aí é mais ou menos dessa forma. Só que, nossa, muito legal pensar nesses momentos onde é só a magia aconteceu. E, cara, se a gente for parar para refletir, tem sim momentos que a gente soltou, mas a gente não colocou nessa caixinha, sabe? Tipo, talvez a gente nem tenha pensado sobre isso. Foi uma certeza tão absoluta de algo, né? De confiar em algo, de ter ou se tornar algo que só aconteceu. Você só fluiu, assim, sabe? Sim, maravilhoso. Muito obrigada a todos. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Ótimo exemplo esse também da magia da feitiçaria, que é bem isso, de fato. É bem isso. E tem um trecho aqui, Vini, que para mim remeteu muito a isso que o seu professor fala, que ele traz que ele fala que fé é o ponto de partida de toda riqueza. E você trouxe aqui, né, dele falando que fé, como é que é? O princípio de materialização. Materializador, isso. Princípio materializador. É isso, né? É basicamente isso aqui que ele fala. E aí, quando a gente entra ainda nesse local, realmente, a gente nunca vai sair desse portal, a gente entra na caverna do dragão, do controle, não controle. É isso, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, o trabalho de para o não controle tem algo que eu devo controlar. Acho que essa que é a coisa, assim. E aí o que me veio, porque hoje foi um dia muito que eu fiquei pensando sobre isso, assim, que vem muito sobre o local da maldição. E para mim isso é muito sobre fé, assim. E quando eu falei de fé, de força e tudo mais, eu vi que lá atrás o meu maior enfrentamento, assim, foi, de repente, veemente não acreditar na maldição, sabe, assim, porque é isso, né, a maldição, ela é literalmente um aprisionamento que foi feito ali de coisas que maldizeram, então, e quem nunca, né, assim, é muito fácil isso, né, estar cercado de pessoas que, de repente, maldizem, exato, é bem isso, assim. Que maldizem, né, que proferem palavras que criam aprisionamentos. E aí eu começo a me proferir essas palavras que me criam esses aprisionamentos, né? E aí eu vou me maldizendo e assim vai. Então, o meu ponto de partida eu vi ali, onde de fé e etc., e de controle, era não acreditar nesse lugar, sabe? E é uma escolha, né? É isso, assim. Então, controle como escolha. Então, veemente não acreditar, e mesmo tudo parecendo óbvio que era aquilo ali, e com todas as constatações de que ferrou, sabe? Não acredito nisso aí. Eu não acredito nisso aí. Né? Então é um processo muito profundo de fé também. Acreditar em algo que não existia, não tinha nenhuma outra constatação que não aquela, que estava me aprisionando completamente, e nenhum indício de que teria uma libertação, vamos por assim dizer. Mas eu tinha fé. Eu tinha fé em escolher não acreditar naquilo ali. Isso já é uma ação importante, né? Então, talvez isso aí seja um pouco de ação pela não ação, talvez uma pitada aí de, de um mísero entendimento por hora, assim. Mas me veio sobre isso, assim, bem profundamente. E é isso, meu amigo. Por hora é isso.
Eu tinha feito umas 300 outras anotações aqui sobre isso, mas vamos deixar aí. Deixar aí. Tá E bom. tem um outro negócio, eu já vou até trazer minha última anotação, gente, que é ali na página, acho na página 71, mas ainda é sobre esse lance aí como que ele falou, ele meio que ficou falando a mesma coisa em todas as páginas, e é isso. Então, sobre esse local da repetição, e como eu estava falando do mal dizer, é isso, assim, eu comecei a estudar sânscrito, né? E o sânscrito, como grande parte das línguas, assim, mas é porque eles falam muito sobre isso, tanto que mantras você literalmente fica repetindo, né? Mas o sânscrito, o aprendizado do sânscrito é primordialmente você ficar ouvindo, 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 ouvindo sem parar. E eles acreditam que o sistema de repetição cria ordem. É isso que a gente está falando aqui, né? E aí é interessante, né? Porque, enfim, tem toda a parte de contexto místico ali, né? Mesmo do sânscrito, né? De ser uma língua. Ela surgiu ali, né? Num contexto de uma língua falada por uma elite religiosa, vamos dizer, que eram os brahmanes. Então, é conhecido como a língua dos deuses, e assim vai. E aí eu fiquei nessa viagem. Primeiro que isso para mim sempre foi muito grande, assim, a potência de falar essas línguas antigas. Então, tipo, lá quando eu fui para alta magia, tinha, né, você vai proferindo em hebraico, e isso para mim foi muito potente, assim, foi muito forte. E aí, agora, o sânscrito, a força que tem os mantras, a força que tem essas línguas antigas, e assim vai. E aí me veio muito sobre esse aspecto mesmo da língua que a gente fala, assim, sabe? Do que a gente é fluente, de fato, assim, no mais profundo disso, assim. E porque é isso, né? Às vezes a gente é fluente numa maldição, sabe? Essa que é a questão. A gente é fluente em maldizer a si mesmo, o outro, e assim vai o tempo todo. Então, a importância dessa língua também, né? A importância do idioma, a importância do que eu estou fazendo com esse idioma. A gente tem um idioma, inclusive, repleto, né, de palavras ali que vem de uma conjuntura extremamente problemática, né? Quantas palavras o português não tem, né? Que está aí desde a época da escravidão, e o povo fala normalmente. Então, isso tudo tem um peso, sabe? É isso, assim, a língua, ela é um troço muito forte, tem um peso, né? A gente vai falar de magia, tem um peso. A gente vai falar o verbo, né? Tem tudo isso, tá, né? Tem um peso. Na própria conjunção do hinduísmo, que eu estava falando lá, né? Desse ser que entrou em tapas, que era a profunda vontade, a fé, e aí ele cria através do verbo. Então, assim, tem essa força muito grande, né? E aí você vê o verbo, você controla, porque você tá vendo ali o que você vai dizer ou não dizer, de novo, as escolhas, mas, por exemplo, esse ser que criou tudo e soltou um verbo, ele soltou através da fé, ele soltou através de algo que não era um controle. E aí eu vejo uma coisa muito interessante, que existe a mensagem que está aí. Vamos colocar essa mensagem como esse mistério. E aí existe o meu controle. E aí acho que muita gente vai entender, por exemplo, quem já, né, já trabalhou com incorporação, em terreiro, assim, vai. Quando esse ego do médium, por exemplo, não está bem trabalhado, você não consegue ali, é muito difícil que essa mensagem vai chegar intacta à pessoa que está na sua frente, por exemplo. Você vai colocar um monte de filtro seu, você vai invadir um negócio ali, você vai querer... E isso é perigoso. E aí, o que precisa ser feito para que essa mensagem chegue de forma íntegra, né, naquele ser? Se dissolver. Você não interessa ali naquela conversa. Você tá dando passagem para outro ser existir ali através de você e soltar a mensagem que precisa te atravessar. E será que não é isso para tudo na nossa vida? De certa maneira, sabe? Será que é muito mais sobre a gente se aceitar, é isso que eu tô falando, se aceitar ser essa constante, contínua travessia, porque o mistério está atravessando o tempo inteiro. Se eu só deixar o mistério falar através de mim, será que a mensagem, se ela simplesmente não consegue chegar, por que eu acho que eu tenho que controlar esse mistério, essa palavra o tempo todo? Às vezes tem algum lugar aí que eu consigo desligar dentro de mim, onde as minhas manifestações, a minha forma, o meu ditongo, o que for, não importa muito, na real, sabe? Não importa. Porque eu vejo que às vezes essa questão do controle
ela vem recheada de necessidades, na verdade, né? Ela vem recheada de não, mas tem que ser assim por causa disso, não, mas é por causa disso, aí eu tenho que falar assim por causa disso. E se não tem nada disso? Porque tudo isso que eu tô falando tem que ser assim por causa disso, vem de uma história minha, vem da minha construção, vem do que algo me formou. Ok, mas e se eu me dissolver ali? Se nada disso importar no final das contas, eu ainda assim vou falar, ainda assim algo vai agir. E aí talvez seja um pouco sobre. E aí eu te falo como um local que tem sido aprendizado para mim também. Não é o que eu consigo fazer sempre. Mas que eu tenho sentido bem profundamente esse aprendizado muito grandioso, sabe? Para que a mensagem chegue intacta. Porque a mensagem, ela é uma língua universal, né? Essa aqui é a coisa, assim, o mistério é uma língua universal. O mistério não tá nem aí. Se você acredita em Alá, se você acredita em Buda, se você acredita em Cristo, tudo faz para o mistério o que você acredita. Então, se torna um pouco aquela coisa também, né, de falar todas as línguas. A partir do momento que eu não importo, eu consigo falar todas as línguas. A partir do lugar que eu não importo, eu consigo fazer o que tiver de ser feito. Entende? Porque não é sobre mim, no final das contas. E às vezes a gente vai ter que abrir um pouco a mão disso, sabe? E isso tô falando muito pra mim, tá? Tô falando pra você porque você abriu esse portal, mas não é pra vocês. Que é, às vezes eu não importo tanto assim, sabe? Um pouco isso, assim. Eu talvez tô me colocando grande demais num rolê que. Não, Marcela, não. Pode diminuir, sabe? Então, não sei. Foi falando que foi vindo para isso, assim, esse local de abertura, sabe? E é isso, gente, que minhas anotações acabaram depois dessa. Meia hora falando aqui. Então, se alguém tiver algo mais, pode falar. Presenteado, que isso. Para todos, sim. Eu não tenho nada a acrescentar, foi gratidão, foi magnífico. Que bom. Alguém tem mais alguma noção? Marcel? Eu também não. Ah, tá. Ele, você tinha falado que tinha finalizado? Ai, Jesus. Sim, nenhuma anotação. Então é isso, gente. Então é isso, terminamos por hoje. Acabamos cedo. Agradeço aí a todos, foi muito bom. Obrigada pelas trocas, obrigada pelas aberturas de portais. O Vinícius, foi você da outra vez também que abriu o portalzão do desejo aqui. Eu tô entendendo. Olha aí. É verdade, foi você. Lembrei agora. O responsável, o nosso abridor de portais oficial. Foi real. Ótimo, muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Sempre bom. E é isso. Gratidão a todos. Uma linda noite para vocês. Um bom descanso. Vi, que bom que você esteve aqui. Espero que tenha sido rico para você. Um abraço, uma linda noite. Qualquer coisa, se quiser conversar no privado também, ou no grupo, tá à vontade para mandar lá. É isso, gente. Um beijo. Boa noite a todos. Gratidão, Marcela, gratidão, Marcel, também. Obrigado, Kelly. O trabalho foi sensacional. Vi, você também estava aí, escondidinha. Beijos. Gratidão, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau, gente. Beijo, gente. Boa noite.